Você já parou para pensar no poder que existe na sua própria voz? Não apenas no som físico que sai da sua boca, mas na energia invisível que acompanha cada palavra. Há quem diga que a realidade não é feita de matéria, mas de vibração. E se isso for verdade, a sua voz é uma das ferramentas mais poderosas de criação que você tem à disposição. Não se trata de falar bonito, de usar frases ensaiadas, nem de tentar convencer o universo com súplicas. Trata-se de emitir frequências que atravessam dimensões. Os físicos quânticos, em seus estudos mais ousados, já compreenderam que existe uma linguagem silenciosa entre o ser humano e o campo quântico, e que essa linguagem é a vibração. E uma das formas mais diretas de vibrar é através da voz. Agora imagine, em apenas 3 minutos por dia, você pode sintonizar a sua voz com a frequência exata do que deseja, e o universo começa a responder. Não como um capricho ou como se fosse um servo obediente, mas porque você finalmente está falando a língua dele. Esse é o segredo da chamada voz de comando. Uma voz que não pede, não implora, não mendiga. Ela decreta, ela afirma, ela vibra em coerência. E quando há coerência, o universo obedece. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu posso acreditar que minha voz tem tanto poder? E eu te digo, lembre-se de um momento em que você afirmou algo com toda a sua convicção. Pode ter sido algo simples como, eu vou passar nessa prova, ou essa pessoa vai me procurar ainda hoje. De repente aquilo aconteceu. Muitos chamam de coincidência, mas coincidências são apenas efeitos de vibrações que não entendemos. Quando você fala com certeza absoluta, sua voz atravessa o campo de infinitas possibilidades e colapsa uma delas em realidade. Isso não é magia, é física aplicada ao cotidiano. Para entender melhor, pense no universo como um imenso oceano. Esse oceano contém todas as possibilidades da sua vida: saúde, doença, riqueza, pobreza, encontros, despedidas. Cada gota representa uma realidade possível. Quando você fala, é como jogar uma pedra nesse oceano. Ondas se formam e começam a reorganizar as gotas. Se você fala sem consciência, é como lançar pedras aleatórias, criando ondas caóticas. Mas quando você fala com intenção e certeza, a pedra cai exatamente no ponto certo. E as ondas reorganizam o oceano de acordo com a sua vontade. E é aqui que entra a prática dos 3 minutos. 3 minutos que podem mudar o rumo da sua vida. Você não precisa de horas de oração ou dias de meditação para experimentar o poder da voz de comando. Em apenas 3 minutos, você consegue alinhar corpo, mente e espírito para emitir um decreto capaz de atravessar o tecido da realidade. O segredo não é o tempo em si, mas a intensidade da coerência que você gera nesse curto espaço. O processo é simples. Primeiro, respire. Inspire profundamente, sentindo o ar preencher cada célula do seu corpo, e expire liberando toda a tensão, medo e dúvida. Repita algumas vezes até sentir-se presente. Segundo, traga à mente aquilo que deseja, mas não como um sonho distante. Imagine como se já estivesse vivendo agora. Se deseja saúde, sinta-se saudável. Se deseja prosperidade, sinta-se abundante. Se deseja amor, sinta-se amado. O segredo é sentir antes de ver. Por último, pronuncie em voz firme um decreto, não como quem pede, mas como quem afirma uma verdade. Diga, por exemplo, eu sou prosperidade, ou meu corpo é forte e perfeito, ou ainda, o amor já habita em mim. Fale como quem sabe. Essa é a voz de comando. Você pode se perguntar, mas e se eu não acreditar no começo? Isso não é problema. A prática dissolve a dúvida. É como aprender a tocar um instrumento. No início, os sons parecem estranhos, mas com o tempo, a música flui. A cada dia que você pratica os 3 minutos, sua mente vai aceitando, seu coração vai acreditando e sua vibração vai se alinhando. Até que um dia, você percebe, não está mais repetindo palavras, está pronunciando decretos que moldam a realidade. Os mestres espirituais sempre souberam disso. Jesus dizia, se disseres ao monte para se mover, ele se moverá. Os mantras do Oriente são usados há milhares de anos para alinhar energia e matéria.
Os xamãs entoam cantos sagrados para abrir portais. Todos falam da mesma coisa: o poder criador da voz. Hoje, a física moderna chama isso de ressonância, coerência, campo quântico. Mas os nomes pouco importam. O que importa é que você entenda. A sua voz tem o poder de reorganizar partículas, eventos e circunstâncias. E não se engane, o universo não responde ao que você deseja, mas ao que você vibra. Se suas palavras dizem uma coisa, mas seu coração vibra outra, o universo responde à vibração, não ao discurso. Por isso, a voz de comando não é sobre falar bonito, mas sobre alinhar sentimento, pensamento e palavra. Quando esses três estão em harmonia, a realidade não tem escolha a não ser obedecer. Vou te dar um exemplo simples. Imagine alguém que repete todos os dias: "Eu sou rico", mas no fundo sente medo, dúvida, escassez. As palavras saem, mas a vibração é incoerente. Resultado: nada muda. Agora, imagine alguém que declara apenas uma vez: "A prosperidade me pertence", e naquele instante sente gratidão, alegria, certeza. Essa frase ecoa no universo como um decreto, e a realidade começa a se reorganizar para refletir essa vibração. É assim que funciona. Não é a quantidade de palavras, é a qualidade vibracional. E é por isso que 3 minutos podem ser tão poderosos, porque 3 minutos de coerência valem mais do que horas de palavras vazias. Durante esse tempo, você silencia o ruído, sintoniza sua energia e emite um comando claro. O universo responde à clareza, não à pressa. Muitas vezes as pessoas tentam decretar com ansiedade, esperando resultados imediatos, mas a ansiedade cria ruído. É como tentar ouvir uma música com interferência. Só quando você entra em estado de presença, de certeza, é que sua voz atravessa o campo com pureza. E o que acontece depois desses 3 minutos? Você começa a notar sinais, pequenas coincidências, encontros inesperados, ideias repentinas. No começo, parecem detalhes sem importância, mas, com o tempo, você percebe que são respostas. O universo está mostrando que está ouvindo. Quanto mais você pratica, mais claras ficam as respostas. Até que, em um momento, sua vida inteira se transforma. Não porque alguém te deu algo, mas porque você aprendeu a comandar. Agora, eu quero que você faça um compromisso consigo mesmo. A partir de hoje, nunca mais use a sua voz para se diminuir. Nunca mais use sua voz para reforçar medo, dúvida ou escassez. Cada palavra que sai da sua boca é uma semente, e o universo é um solo fértil que responde sem falhar. Se você planta medo, colhe medo. Se planta confiança, colhe confiança. Se planta amor, colhe amor. Se planta decretos, colhe milagres. Talvez você esteja se perguntando: mas o que acontece se eu não conseguir sentir com tanta clareza logo de início? A resposta é simples: continue. Não se cobre perfeição. A voz de comando não exige que você seja um mestre espiritual desde o primeiro dia. Ela pede apenas constância. É como plantar uma semente. No começo, você não vê nada acontecendo, mas a semente está trabalhando em silêncio, debaixo da terra, preparando-se para brotar. Assim, é com as palavras que você lança no campo quântico. Elas parecem invisíveis, mas estão organizando as partículas da sua realidade de dentro para fora. A cada repetição, a cada prática de 3 minutos, você vai afinando o instrumento da sua consciência. Vai aprendendo a sentir antes de ver. Vai treinando a sua mente a acreditar que já é, e não que será. Esse é o grande segredo: trocar a expectativa pelo estado de já realizado. Porque quando você espera, cria distância. Quando você afirma que já é, cria presença. E o universo responde à presença, não à ausência. Deixe-me contar uma história. Havia um homem que estava passando por grandes dificuldades financeiras. Ele vivia dizendo: "Eu não aguento mais essa vida, nada dá certo para mim." E como o universo responde ao que vibramos, mais situações difíceis surgiam. Até que um dia ele ouviu falar sobre o poder da voz de comando.
decidiu tentar. Durante 3 minutos por dia, começou a dizer em voz firme: a abundância já flui para mim. Eu sou prosperidade. No início, ele repetia sem acreditar, mas continuou. Aos poucos, começou a sentir gratidão por pequenas coisas, uma refeição simples, a ajuda de um amigo, um sorriso no caminho. A vibração dele mudou. Em poucas semanas, recebeu uma proposta de trabalho que não esperava. Depois, novas oportunidades surgiram. Sua vida começou a se transformar. O que mudou não foi a sorte, mas a frequência que ele emitia. Esse é o ponto. Não importa onde você está hoje, não importa quão pesada pareça sua situação. A voz de comando não depende das circunstâncias externas, mas da sua decisão interna. Você não precisa esperar tudo estar perfeito para começar. Pelo contrário, é justamente no caos que a voz de comando se torna mais poderosa, porque é nesse momento que você mostra ao universo que não está vibrando com as aparências, mas com a verdade maior que já existe em potencial. Pense no tempo de outra forma. O campo quântico não funciona como o relógio que você usa no braço. Lá não existe passado, presente e futuro. Tudo existe ao mesmo tempo em infinitas possibilidades. Quando você decreta algo, não está inventando do nada. Está escolhendo entre infinitas realidades qual delas você vai vivenciar. É como mudar de estação de rádio. Todas as músicas estão no ar, mas você só ouve a que escolhe sintonizar. Sua voz de comando é o botão que gira o dial. Então, se hoje você declara "eu sou saudável", está sintonizando com a estação da saúde que já existe. Se declara "eu sou próspero", está sintonizando com a estação da prosperidade. Se declara "eu sou amor", está sintonizando com a estação do amor. O universo não tem como resistir a isso, porque ele é apenas um espelho da sua vibração. E talvez você diga: mas eu tentei uma vez e não deu certo. Eu te pergunto, quantos anos você passou falando no automático, reforçando crenças de escassez, de medo, de limitação? 3 minutos de prática não vão apagar décadas de hábitos de uma vez só. Mas se você for constante, vai perceber que pouco a pouco sua vida se realinha. Não porque algo externo mudou, mas porque você mudou sua frequência. E quando a frequência muda, o cenário inteiro se ajusta. Agora imagine se toda vez que você falasse, fosse consciente do que estava plantando. Imagine se, em vez de reclamar do trabalho, você decretasse: meu trabalho é fonte de crescimento. Se, em vez de repetir nada dá certo, você dissesse: tudo coopera a meu favor. Se, em vez de declarar eu sou azarado, você dissesse: eu sou abençoado. Pense no impacto que isso teria não só em você, mas em todos ao seu redor. Porque sua voz não apenas cria sua realidade, ela também influencia o campo de quem está perto. Sua frequência é contagiante. É por isso que mestres espirituais, sábios e até cientistas modernos afirmam: cada palavra é sagrada. Cada frase é uma chave. Você pode usá-la para abrir portas ou para fechá-las, para construir ou para destruir. A escolha é sua. E a partir do momento em que você toma consciência disso, não há mais como voltar ao velho hábito de falar sem pensar. Sua responsabilidade aumenta, mas junto dela, aumenta também o seu poder. E agora eu quero que você imagine, daqui a alguns meses, se praticar apenas 3 minutos por dia, como sua vida poderá estar. Você pode acordar mais leve, sentindo que o universo conspira a seu favor. Pode começar a ver oportunidades onde antes via problemas. Pode notar que pessoas certas aparecem no caminho, que soluções surgem do nada, que sua intuição se fortalece. Isso não é acaso, é resposta. É o reflexo da sua voz de comando, moldando o campo quântico ao seu redor. Não é exagero dizer que esse é um dos maiores segredos que já existiu. Tão simples que muitos ignoram. Tão poderoso que aqueles que aplicam mudam a própria história. Você pode ser uma dessas pessoas. Basta decidir que sua voz não será mais usada para repetir dor, mas para decretar criação. Então respire fundo agora. Coloque a mão no coração. Sinta a vida pulsando em você e declare em voz firme: eu sou o Criador. O universo me ouve. O universo me obedece.
Repita até sentir cada célula vibrar com essa verdade. Esse é o primeiro passo. Amanhã, repita por 3 minutos. Depois, no outro dia, novamente. Faça disso um ritual. Faça disso o seu novo modo de viver. E lembre-se, a voz de comando não é sobre controlar os outros, mas sobre alinhar-se com a realidade que você deseja. É sobre assumir a autoria da sua vida. É sobre deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar maestro da sua própria sinfonia. Você não veio aqui para sobreviver, mas para criar. E a sua voz é a batuta que rege essa orquestra invisível chamada Universo. Esse é o segredo que os físicos quânticos vazaram. Esse é o poder que os mestres sempre souberam. E esse é o presente que você está recebendo agora. A consciência de que em 3 minutos você pode mover montanhas, abrir caminhos e transformar destinos. Não porque o universo é seu servo, mas porque você aprendeu a falar a língua dele, a língua da vibração, da certeza e da coerência. Use esse poder com sabedoria. Use com amor. Use com gratidão. Porque a partir de hoje, a cada palavra que você pronunciar, você estará moldando o amanhã.